Boa noite. Hoje é 25 de março, 8 horas da noite, março de 2020. Nós, da Crux Ventures, meu nome é Marcel Amorim, nós há umas 3 semanas temos falado com vários nossos parceiros ao redor do mundo, contactado alguns centros de pesquisa, feito algo que nós já estávamos fazendo, que era linkar todos esses players junto com os mentores e contatos para literalmente ajudar e buscar oportunidades no Brasil. Ajudamos empresas a vir para o Brasil, etc. E a questão de 3 semanas, uma área que eu já olhava desde a faculdade, que era várias coisas de impacto e mensagem, informações. Comecei a receber muitos fake news a respeito da pandemia e por isso, inclusive, pivotamos um projeto que estávamos fazendo de inteligência artificial e também de Big Data, pesquisas e alguns modelos que têm a ver com informação. E começamos a contactar, inclusive, o escritório da OMS, que está lidando com a chamada Infodemics, que seria uma pandemia de informações, informações falsas, informações contraditórias ou parcialmente erradas, e isso gera um problema sério, porque numa pandemia você precisa de informações corretas, baseadas em ciência, e principalmente já que o vírus ele não se importa muito com posições partidárias ou opiniões, ele vai crescer de forma exponencial seguindo alguns padrões matemáticos. Então nós começamos a dividir esses conteúdos com diversos parceiros e players aqui no Brasil, e agora esse conteúdo a gente vai colocar de forma aberta e tentando colaborar para essa informação, especialmente a parte de uma simulação visual, que é facilmente, dá para ver facilmente qual é a importância realmente da tal da achatar a curva, e a gente vai disponibilizar isso. Eu diria que existem todos os temas são importantes. É claro que a simulação mostra de uma forma muito interessante e fácil de entender as questões econômicas, que são a grande preocupação, e na verdade eu estou regravando, porque já estávamos comentando sobre a questão da importância de algumas medidas do governo. A foto de Brasília não é à toa, né, porque é importante, você não consegue fazer isso de forma local, estadual e até mesmo do país, vai ter que ser um efeito global. O custo é altíssimo e nós vamos falar sobre isso na questão econômica. Pode parecer que deixar as pessoas em casa é caro. Imagina a alternativa. Se todos os países do mundo estão optando, inclusive países, digamos assim, sem proteções aos seus trabalhadores, como é o caso dos Estados Unidos, mudando, e foi uma questão bipartidária, né? Também que a questão de estender seguro-desemprego, estender algo que não existe nos Estados Unidos, que é um auxílio-doença, caso você não possa trabalhar, a pessoas que ganham por hora. Então, assim, é uma mudança de 180 graus realmente, ainda mais no Partido Republicano. Então, dentro dessa questão de saúde pública, nós vamos dividir também em três questões. Primeiro, o vírus em si, né? O COVID-19, um vírus da família dos coronavírus. A questão do pânico, que também tem a ver com desde do comportamento errático de pessoas comprando muito papel higiênico, sendo que é uma doença respiratória, em raríssimos casos tem diarreia, e o comportamento do mercado em si, como as empresas e as pessoas, porque a economia leva isso em conta, e também a questão dos fake news, porque isso tudo é bem complexo, porque se as pessoas não tomam os devidos cuidados, e a gente começou a olhar esse tipo de acontecimento, inclusive de pessoas
tomando cloro, que a gente tem dados específicos que a pessoa vai se intoxicar e morrer, o que aconteceu, e sendo que existem medidas muito mais simples, como as medidas de higiene e de distanciamento social, que a gente sabe que funciona. Vamos começar pela questão das fake news, porque pela primeira vez a OMS, e nós entramos em contato, eles têm um escritório que realmente pela primeira vez desde o final de dezembro mais ou menos, eles estavam olhando o que estava acontecendo com relação a dados incorretos sobre a doença e desde de teorias da conspiração que isso era um vírus de laboratório até soluções milagrosas, inclusive empresas querendo vender coisas milagrosas, mas especificamente porque isso tem um cunho muito específico. Nós, no mundo, vemos acompanhando o crescimento das fake news, que, gente, é só um nome bonitinho para fofoca, mentira, mentira e fofoca, né? Então, assim, é você desvirtuar, você caluniar e você mudar as coisas, os fatos, né? E isso é importante porque mesmo que na política você tenha consequências sérias, não só na honra, mas em diversos quesitos, nesse caso é realmente vida e morte. E na política também, né? Porque você acaba atrapalhando muita coisa. E a primeira vítima, né, que a gente poderia dizer de todo esse processo dos últimos anos no mundo, realmente morreu esse ano, né? Vinha já há muito tempo sendo atacada, sendo realmente ninguém ligava para ela. E ela deixa um mundo órfão, de verdade. E é a verdade, porque quando a gente fala fake news, a gente está falando mentiras. Não são fatos, né? Não são interpretações, é literalmente uma mentira. Então, as fake news são realmente um problema para a nossa sociedade, no momento que vivemos. Houve um momento, enfim, fofoca não foi inventada agora, mas a disseminação praticamente gratuita é algo mais recente. Então, quando você tinha os tabloides, tanto nos Estados Unidos como em Londres, por exemplo, na Inglaterra, que fofocavam ainda sobre a família real, atores e atrizes, você ainda tinha um custo de imprimir, você ainda tinha algum accountability. Com o advento das redes sociais, que sem dúvida nenhuma tem grande papel em diversos aspectos da nossa vida hoje em dia, e aspectos positivos, e como toda a tecnologia, é nós como nós usamos, né? Então não podemos culpar as redes sociais, sendo que ela está simplesmente colocando uma lupa num problema social. Eles têm feito pouco, realmente, para evitar que mentiras se propaguem, mas desta vez, inclusive, o escritório da OMS tem trabalhado com todas as plataformas, Google, Facebook, no caso, tanto o Facebook como o Instagram, e agora recentemente com o WhatsApp. Então você tem informações sendo disseminadas, Twitter, né? E isso também na questão do Google, também o YouTube, porque a OMS vê isso como uma infodemic, que seria uma pandemia de informações também. Isso atrapalha muito o setor. Nesse sentido, falando sobre essa questão, né, de interpretações e mesmo jornalismo de opinião, eu já vi citado, e eu acho que é importante a gente citar novamente, uma frase muito famosa do senador Daniel Mulligan, que ele inclusive foi um delegado, né, ele foi um dos delegados na eleição, lembra a questão do Electoral College, né, as pessoas que vão lá e efetualmente colocam o voto no presidente que faz o processo nos partidos, do Kennedy, John F. Kennedy. Ele trabalhou na Casa Branca até o presidente Kennedy ser assassinado, e aí ele sai e volta depois para ser um assistente do presidente Nixon, republicano. Inclusive, ele é muito conhecido por construir pontes, né? Então, se você se você lê ou presta atenção na política americana,
e eu morei praticamente a minha vida adulta nos Estados Unidos, inclusive trabalhei com alguns políticos lá, e como economista até com questões de política pública, você vê que cada vez mais essa divisão está crescendo. E não era muito diferente, era menor comparado ao que é hoje durante a administração do Nixon, e ele ficou muito conhecido como realmente criando pontes. Ele foi um senador também da República nos Estados Unidos e muito conhecido justamente por isso. E uma das coisas que ele sempre falava é que todos, né, todos têm direito às suas opiniões, mas não aos seus fatos. E alguns citam esse ditado muito importante no momento que vivemos. Ele era um fervoroso democrata, mas trabalhou muito bem com os republicanos, com diversos presidentes republicanos, inclusive. Então, existe uma diferença entre opiniões e fatos. Opiniões não são fatos e você vê que o problema de algumas reações, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, com relação a essa pandemia, é que a imprensa, em alguns momentos, tem criticado tanto, inclusive usando figuras de linguagem que vai fazer um elogio, mas coloca um mas, né? Que aí você não é construtivo. E eu vejo que nós, a sociedade, temos muito, né, de culpa com relação a isso, muita responsabilidade com relação a isso, porque não é de todos os lados, né? Então nós temos aí 2 décadas de problemas econômicos, de roubalheira, e agora quando as coisas começam a gente precisa ter um debate real sobre tudo que o Brasil vai passar. E por isso que eu acredito que haverá uma grande lição para nós como uma sociedade, como uma nação nesse momento, porque fatos são fatos. E aí você chega no que alguns filósofos chamam de verdade, de uma verdade objetiva. Então o que seria? Vamos dar um exemplo. Se você tem um copo, ele está no meio, né, de água. Então a opinião seria se ele está meio vazio ou meio cheio. Agora qual que é o fato? O fato é que a água está na metade. Então isso é uma verdade objetiva. Agora a interpretação, então se você quiser escrever um artigo dizendo que, olha, a água está no meio, isso quer dizer que o copo está quase cheio, tudo bem. Mas você não pode inventar nem que está cheio até o topo, nem que está vazio. Então isso é uma questão muito importante, que nesse momento, onde realmente há 3 semanas conversei com meu sócio nos Estados Unidos e pivotamos muito desse projeto, porque eu comecei a receber forward, quer dizer, o pessoal estava encaminhando, e pessoas assim que realmente não tem o perfil daquelas pessoas que mandam qualquer coisa, e aí você vê que é a questão do pânico também, né? E a questão de disseminar e dizer o que, sabe, teorias conspiratórias que por exemplo, isso teria sido uma arma da China, porque, veja bem, o mercado em si perdeu trilhões de dólares, né? Então tem um momento que numa semana o mercado cai globalmente 7 trilhões, não tem como você recuperar comprando ações, entendeu? Isso seria, digamos assim, como se você, em vez de você corta metade do corpo para tentar ganhar uma unha, entendeu? E além de ser um crime financeiro, né, facilmente detectável se você começa a ter mudanças de ações acionárias gigantescas, né? Então é algo tão fácil de você ver que é um exagero, porque não faz sentido nem econômico nem geopolítico, né? Todos estão perdendo com isso. Então, antes de qualquer compartilhamento de informações, por exemplo, que você receba, se você quiser dividir isso com amigos e família, se você achar que é interessante, primeira coisa, essas notícias sempre vão ser exageradas. Então você já pode ter aí. E quem disse? Entendeu? Então agora, por isso que eu me identifiquei, porque é importante você saber de onde que está vindo, tudo sendo citado, mostrado, e você poder corroborar. Então, quem disse? Né? Quem é a pessoa? Ela sempre tem essas coisas, porque fulano, um médico, porque não sei quem, e alguém... Então, assim, não existe isso, né? Se cita um estudo, qualquer pessoa que foi para a faculdade sabe que quando você cita um estudo, você tem que citar de onde que é o estudo. Então, um estudo do CDC, por exemplo, americano. Então, você fala o estudo, o autor, etc. Entendeu? Então, assim, essas são regras básicas de qualquer pessoa sabe. Então, a gente tem que saber disso. Onde aconteceu? Então, por exemplo, nessas análises, a gente está num grupo aí,
e a gente estava analisando, por exemplo, uma mensagem que ficou percorrendo na Espanha, dizendo que em um determinado hospital, obviamente não falava quem era o hospital, que cidade que era, etc., esse médico estaria dizendo que dezenas aí, centenas de corpos de pessoas mortas, etc., estariam nesse hospital. Só que você não consegue literalmente saber que hospital, porque você não tem nenhum dado. Você não tem um dado de que cidade que hospital que é, enfim. E é justamente algo que você percebe, qualquer um pode perceber, nas chamadas fake news. São tudo invenções, né? Então você não consegue corroborar isso. Então é importante, por exemplo, algo assim é muita teoria da conspiração, já que numa cidade, hoje em dia que a gente vê tudo que está acontecendo, as pessoas estão filmando, fazendo vídeo e distribuindo, que isso não sairia num órgão, mesmo regional, local, quando se tem todas as pessoas falando. E você percebe que não tem fotos, essas coisas. Então é muito importante a gente realmente validar. E outra coisa é você poder verificar, né? Então, você tendo todas essas informações, você consegue. Se por acaso realmente é uma verdade, você vai lá ver o relatório, você vê o estudo e tudo mais. Acho que nós brasileiros aqui lembramos do que aconteceu durante a questão da Amazônia, onde um presidente francês posta uma foto de décadas atrás, né? Então, assim, não é algo que infelizmente acontece só com pessoas malucas aí. Você tem governos, inclusive, usando dessas técnicas, né? Então, por isso, para até evitar muitos desses problemas, agora nós estamos realmente recomendando que todo mundo busque nos sites oficiais, nos sites científicos. Então, você tem o site do Ministério da Saúde, que está fazendo todos os updates. A gente colocou na simulação os sites de um dashboard que foi criado, que é a Organização Mundial de Saúde, todos os países estão usando, de você poder ver em tempo real os casos, tanto os novos casos, os casos de pessoas que já se recuperaram. Então é importante você ver, assusta um pouco, mas acho que é importante a gente ter consciência. O site da Organização Mundial de Saúde, a WHO, do CDC, que é o Center for Disease Control, ambos têm conteúdo em espanhol, não tem em português. O CDC chinês, que tem muitos dados do início do outbreak, né, porque eles foram realmente o epicentro de tudo isso. E aí a gente vai falar do pânico, né? Então o pânico, já era uma coisa que a gente olhava com questões políticas, né, como você vê que as pessoas respondem, é uma questão muito de um âmbito, digamos assim, psicológico, né? Então você tem um padrão aí de maneiras que as pessoas entram em pânico. Isso também tem modelos econômicos, porque você tem realmente o chamado bank run, quando você tem problemas econômicos, todo mundo vai ao banco ao mesmo tempo. Isso, na verdade, o pânico gera realmente a quebradeira. Então, em algumas coisas a gente tem, historicamente, notícias disso. Agora, desculpa, a questão do pânico, nós vamos dividir aí em duas partes, bem rápidas, e olhando tanto a parte econômica, mas também essa parte psicológica, né? Então você tem o medo, né, de um lado, e algumas coisas sobre percepções, né? E no geral, até no projeto que a gente estava fazendo no momento, a gente já estava há alguns meses, existe uma diferença muito grande entre a percepção e a realidade. Então as pessoas sempre acham que as coisas estão piores do que estão. E você tem uma visão meio que romântica e romantizada no sentido ruim da coisa, do passado, como se no momento hoje as coisas fossem piores. Agora, se a gente falar do medo em si, a gente vai entrar numa questão um pouquinho de neurociência, de cérebro, de psicologia. Então, assim, nós, humanos, o medo é positivo, né? Então, o medo é um instinto bem primitivo, né? Que eles dizem que está seria o nosso cérebro reptiliano, né? Aquela amígdala, uma coisinha pequena, mas que dá esse senso de várias questões do medo, realmente, eles geram um sentimento que é para autoproteção e para simplesmente você sobreviver. Então, qualquer coisa que seja fora do normal, essa parte do seu cérebro é contra realmente. Então, qualquer atividade que você tenha, que você saia da zona do conforto, você tem um problema. É claro que isso no passado
esse, esse software no passado era muito importante porque você evitava de você se arriscar, então você tem comportamentos, e os animais também têm isso, ele aquele instinto de autoproteção, correr, primeiro barulho você corre, enfim, é importante. Hoje, para nós que vivemos uma vida onde o medo realmente que você seja, não tem tanta gente querendo te matar, você não está na selva, então assim, a gente pode utilizar isso de uma outra forma. Agora, o que os neurocientistas, psicólogos, o que eles falam que o que acontece é o seguinte, quando você tem situações, que eles dividem em 4 situações, de incerteza, atenção. Então, por exemplo, quando você está numa sala de aula ou numa palestra e você levanta a mão e todo mundo olha, aquele sentimento que você tem, sabe, aquela pressão, será que eu vou falar a coisa certa ou será que devia ter ficado quieto e que muita gente nem pergunta, é porque você vira atenção. Então, eu não digo, e assim, sinceramente, as pessoas que estão tomando as decisões hoje pelo mundo inteiro e aqui no nosso país, o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe, não estão numa posição muito fácil. Né? Então, assim, você vê que desde o início do mandato é muito ataque. E, sinceramente, quando você lida com questões de vida e morte, o bem-estar econômico, financeiro das pessoas, é difícil. Sentar naquela cadeira não é uma coisa tão fácil assim como algumas pessoas acham que é. De qualquer forma, quem escolhe se eleger deveria saber, e eu acho que assim que chega sabe. As questões de mudanças, né, são muito. A mudança gera um desconforto no sentido amplo mesmo, desde quando você muda da sua casa, é uma bagunça, mas realmente toda mudança gera um certo desconforto. Mas é importante, porque você cresce assim. E as dificuldades, são quando essas 4 coisas estão juntas, aquele sentimento do medo é real, né? Você sente mesmo, e tem pessoas que sentem o frio na barriga, incerteza, e você tem crise de pânico, enfim. É uma coisa muito real, a gente não pode achar que é uma coisa tão simples. Uma outra coisa que a gente tem que colocar em questão é que isso é um instinto. É difícil a gente não lidar e de certa forma a gente precisa realmente analisar e ter dados. Por isso que é importante a gente tomar decisões baseado em dados. E as coisas, a gente vai haver erros, né? Então você vê mundialmente a resposta tem casos de acerto, casos de erro, mesmo dentro dos mesmos países. Então, algo que é novo, a gente tem que testar realmente. No momento, a gente precisa ouvir o que está dando certo pelo resto do mundo, para a gente não cometer os mesmos erros. Mas e aí? O que a gente faz com medo? Kill the lizard. A gente mata o nosso cérebro reptiliano e, na verdade, esses pesquisadores acham que não, porque se você for contra centenas de milhares de anos aí de realmente de instinto, você vai perder. Agora, você pode meio que manipular o seu medo, né? Então, esse pesquisador, que agora eu vou ter que citar, eu vou citar ele, eu vou colocar no vídeo, mas ele fala sobre dançar com o medo, porque você meio que usa ele a seu favor, até para entender quando existe uma possibilidade de crescimento pessoal. Porque, afinal de contas, as dificuldades, as crises e várias culturas antigas, inclusive em chinês, a palavra crise e oportunidade tem a mesma grafia, né? Porque as dificuldades nos fazem sair da zona de conforto e mudar muitas coisas. Então, de novo, essas dificuldades, esse momento que a gente está passando, pode ser algo que nos traz medo e é normal. A gente tem que aceitar isso e seguir, mas ele vai dar muitas oportunidades para a gente rever muitas coisas internas do que a gente quer da vida, o que a gente realmente está fazendo nesse mundo, se o trabalho que a gente faz é o que a gente gosta, ou até questões de como a nossa sociedade deve ou não deve agir. Então, agir é importante, porque uma vez que você começa a agir, você colhe esses resultados e isso diminui o medo. Ele vai continuar lá, mas você diminui porque você está se transformando, você está aprendendo e realmente se modificando e melhorando, né? Então, assim, algo que vários psicólogos e antropólogos, inclusive um que estudou na mesma faculdade que eu, Simon Sinek, que fala sobre por que nós humanos, nós nos envolvemos e somos essa espécie dominante, segundo alguns antropólogos e pesquisadores, porque nós ficamos em grupo. Então, enquanto um dormia, outros vigiavam o acampamento. Claro que isso hoje você pode
extrapolar para como as famílias fazem ou como mesmo as empresas. Então, se sentir protegido, né, e você saber que a hora que você dorme alguém está te olhando e você olhar enquanto o outro dorme é muito importante para esse ser ainda primitivo dentro da gente. E a coragem é um tema muito importante em acho que em diversos livros e filósofos e também em guerras e até mesmo politicamente, não é algo tão simples, né? Então a gente fala do herói, mas às vezes o herói tem superpoderes. Mas na verdade, nós humanos, quando temos coragem, ela não é ausência de medo. A coragem, o corajoso, não é aquele que não tem consequência. O corajoso é aquele que, na verdade, ele lida com o medo, ele dança com esse medo. Então, historicamente, quando a gente vê algumas pessoas, e o Simon Sinek escreve muito sobre os militares e algo que realmente, quando ele arrisca a vida para o companheiro, que às vezes nem é tão assim próximo, porque é um sentimento de irmandade. Então, in the military, né, ele fez vários trabalhos com os SEALs, com os Marines. Eles são brothers and sisters, né, eles são irmãos e irmãs, não são colegas. Isso é uma coisa interessante. Então, a coragem, você constrói ela, porque você está sentindo protegido. Isso a gente olha em questões de inovação, porque as pessoas têm que sentir que elas podem errar. Então agora, quando a gente critica o Bolsonaro, sendo que não é tão fácil, não é nada fácil, nós estamos enfrentando uma das maiores crises que o mundo teve até o momento, e é diferente, tem muita coisa nova que a gente não entende direito como lidar. Agora, tem algumas coisas que a gente tem alguns elementos que a gente pode saber. Então, a parte econômica, sinceramente, é a mais fácil, no sentido de a gente tem algumas ferramentas, diferente do vírus, que a gente sabe pouco. Então, eu vou citar um exemplo de, do então senador John F. Kennedy, que enquanto ele estava convalescendo de uma difícil operação na coluna, ele escreveu esse livro que chama Profiles in Courage, Perfis de Coragem, que ele analisa vários políticos americanos, isso logo depois da independência americana, que tiveram coragem como políticos, desde senadores e representantes do Congresso, de ir a favor dos seus princípios, coisas que eles acreditavam. Isso nos dois partidos, tá? Que você sempre teve essa questão de dois partidos, já desde o início dos Estados Unidos, desse experimento da democracia que é muito interessante. E você tem várias histórias interessantes. Então, alguns são de Massachusetts, que estava meio que realmente você tem o movimento da independência crescendo em Quincy Market, as reuniões, é uma cidade fantástica, eu morei muitos anos lá. Mas você tem também de outros estados, né, outros exemplos, e é muito relevante porque algo que, quando eu li esse livro, é importante lembrar que, pelo menos assim, na teoria, e muitos desses políticos são políticos do passado, né, não tem ninguém muito novo nesse livro, é uma questão de ideal. A política, ela é, filosoficamente, a sua maior doação. Então, quando John F. Kennedy, que no momento era um dos homens mais ricos no mundo naquela época, ele se doa e inclusive perde a vida como presidente, isso é um sentimento que às vezes a gente esquece no Brasil que existe isso. Então, ele fala de um caso que é do senador Robert Taft. O pai dele foi, no começo do século XX, presidente americano. Ele era um importante senador, inclusive essa decisão essa posição que ele teve, que custou, quando ele concorreu à presidência nos anos 40, ele não foi bem sucedido, e muito por causa disso. Bem, acaba a Segunda Guerra e ele é um conservador, ele é um amante da lei, da Constituição. Os americanos têm uma relação com a Constituição muito interessante, porque é realmente um documento muito pequeno, mas que é muito valorizado, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, o que é que acontece? Durante o julgamento de Nuremberg dos acusados, né, de crimes de guerra,
ele não se, claro, ele não defendia os nazistas, nada disso, mas ele ficou até criticado por isso. Ele não aceitou que os Estados Unidos e a comunidade internacional usassem leis que não existia, né, um entendimento que perante a Constituição americana seria errado, que é você julgar alguém por uma nova lei ou um novo entendimento, que no momento, né, os crimes de guerra, foi até um importante momento jurídico, né, que você tem essa instituição dos chamados crimes de guerra. Então você tem vários desenvolvimentos importantes. E ele foi contra, não a favor dos nazistas, mas contra você colocar esses oficiais. E assim, muitos desses condenados não eram tão, não eram tão altos, assim, não tinham um ranking tão alto, mas foram inclusive condenados à morte. E ele fez essa crítica baseada na Constituição, porque realmente isso é proibido pela Constituição, mas custou a vida política dele, ele acaba renunciando e quando ele concorre à presidência americana ele realmente não é bem sucedido e anos depois a Suprema Corte americana realmente tem esse entendimento que ela violava que esse posicionamento americano, por mais que, digamos, moralmente não tenha se discutido, né, você punir os nazistas, mas que feria esse princípio que a Constituição americana quer defender, que é o due process, por exemplo, que realmente você não pode expor, e principalmente por mais que seja um criminoso, ele ainda merece. Porque a Constituição é para defender as minorias, inclusive ter certeza que os criminosos, que o Estado não vire um rei, como era o rei inglês na época. Então, assim, tudo isso é para a gente falar o seguinte, o futuro, né, todo mundo está preocupado com o futuro, mas o futuro é um lugar que não existe ainda, e nós construímos com as nossas ações hoje. É muito importante. E mesmo na questão da pandemia, os casos que vão acontecer daqui a 5 dias, uma semana, 2 semanas, eles estão sendo... a contaminação ocorre agora. Outra questão é sobre o mundo hoje. As pessoas têm a tendência, isso a minha mãe faz sempre, de dizer que como que se no passado as coisas fossem... Então, inclusive, o nome dele é Steven Pinker, ele dá aula em Harvard, MIT, e agora mais em Harvard. Então acho que é indiscutível você falar sobre qualidade de vida. Nós hoje temos mais pessoas que morrem por comer muito do que morrer de fome. Claro que ainda existe fome, mas mais pessoas morrem por comer em excesso do que de fome. Os confortos do dia a dia, né, as facilidades, a tecnologia e tudo mais, assim, é indescritível. A qualidade de vida, saúde, você vê até discussões sobre previdência, porque as pessoas estão vivendo mais. Isso é muito bom, né? Uma outra questão você tem um debate, por exemplo, que teve no Brasil já no passado, sobre você punir criminosos com pena de morte. Nos Estados Unidos esse debate ainda existe. Eu vivi muito tempo no estado de Massachusetts, em Nova York, que você não tem capital punishment, mas as pessoas, né, elas se importam com esse assunto e você vê que dos dois lados, tanto as pessoas que são contra ou a favor, elas lidam isso. Então, assim, você tem o estado do Texas, que é conhecido como o estado que mais executa nos Estados Unidos. Só que se você compara isso com o passado, onde na Europa, crimes que hoje você não recebe nenhuma multa, você era condenado à morte, como por exemplo na Inglaterra, se você criticasse o rei, você recebia pena de morte, inclusive tortura. Você, por roubar um pão, em alguns momentos você também tinha capital punishment, ou né, cortar mãos, pés, enfim. Então nós estamos desenvolvendo. Então a nossa sociedade é que a gente olha o passado com os olhos de hoje, mas na época ninguém ligava para isso. Era entretenimento, né? Os cristãos eram comidos pelos leões, né, no Coliseu. As guerras eram muito mais sangrentas e muito mais destrutivas, mesmo incluindo aí a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. E você tem menor número de conflitos hoje em dia também. Você tem questões de mortes violentas e o Steven Pinker, ele olha um outro pesquisador que literalmente ele buscou dados arqueológicos, né? Porque assim, o Pinker, ele leu um artigo que até saiu no Boston Globe, que é um jornal muito famoso em Boston, que falava como se assim
na época, no passado, né, os indígenas eram todos, viviam bem, não tinham os problemas de abuso de álcool, né, aqui na região, alguns, ali em Connecticut, por exemplo, você tem algumas tribos indígenas que têm cassinos, enfim, várias questões como se fosse uma maravilha, né, então, olhando como se o passado do chamado Hunters and Gatherers, né, então assim, o que eles colhiam e caçavam, aquele momento mágico aí, meio romantizado, era muito feliz, as pessoas entendeu? Era uma coisa muito tranquila. E aí, esse outro pesquisador, Ken Lee, ele olha dados fósseis, né, esqueletos mesmo, em diversos pontos do mundo. E essa tribo aqui era, se não me engano, a Nova Guiné. Então você vê que, olhando esses esqueletos, e, bem, o cara é um pesquisador, ele chega nessa conclusão, e é um peer-reviewed, é um estudo realmente aceito, que você tinha mais de 60% de chance, se você fosse homem, de morrer numa morte violenta. Ou seja, não era uma vida tão tranquila assim, né? Então você tinha 60, mais de 60, acho que você chegava a 61% de chance de você morrer assassinado em guerras, em batalhas. Se você compara isso com o século XX, né, o nosso século XX, juntando Europa e Estados Unidos, incluindo as duas grandes guerras, é isso aí, é muito pouco, né? Então você tem dados reais que mostram que essa nossa sensação aí de que o passado era melhor não é muito real. É claro que a gente vê mais, então a gente vê as notícias, então uma pessoa morre do outro lado do mundo ou tem um atentado, a gente recebe quase imediatamente. Isso não acontecia no passado. Então minha mãe ou a minha avó achava que o mundo era mais simples porque você não sabia nem o que estava acontecendo na sua cidade, ainda mais no resto do mundo. Então, um outro dado que ele usa de um criminalista chamado Manuel Eisner, que ele começa a olhar a criminalidade, né, assassinatos mesmo, né, e na Europa, em 7 países europeus, e ele olha homicídios, né, por quantos homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso, veja bem, você tem uma população muito menor, né, no passado, e você tinha por volta de 100 homicídios, né? Isso são dados tanto das cidades, e no momento, e ele faz isso por vários séculos, e aí você tem depois governos realmente tendo estatísticas. No século XX, esses mesmos 7 países europeus tinham uma taxa menor que um assassinato para cada 100 mil habitantes, numa sociedade muito maior, né? Então a gente vê que esses dados são reais. Se a gente olha esses dados, por exemplo, esse é um exemplo de um paper do Picker, falando sobre conflitos e mortes. Você tem, claro, um pico durante a guerra, mas você tem mortes violentas, cai nos anos 70, sobe um pouco, e depois nos anos 90 você tem uma taxa minúscula comparado com o passado, com grandes conflitos entre nações poderosas, desde começo de 1900, e enfim. Ele cita também uma outra forma que a gente pode olhar, né? Então esses pesquisadores olham o seguinte. Então Peter Singer, ele acredita que talvez essa nova forma de olhar e diminuição de violência seja porque nós tenhamos ampliado o chamado círculo, como ele coloca. Então, inicialmente, essa tribo era aí 100, 150 pessoas, que os antropólogos acreditam que era a média de uma tribo. Então, dentro da tribo, você se protege. Então, um protege o outro. Só que nós teríamos desenvolvido, até por isso, porque nós não somos os mais rápidos, os mais fortes, nem os mais inteligentes. Mas esse trabalho em equipe, e quando você olha o Prêmio Nobel de Economia, que eu acho fantástico, eu estudava na faculdade, em 2018, o Prêmio Nobel de Economia em 2018 mostra claramente que quanto mais diverso é a sua sociedade, mais ideias, mais inovação, e isso ajuda a humanidade a crescer como um todo. Então, assim, você começa a ampliar esse círculo e mais pessoas além da tribo, então você passa a ter o clã, pessoas da mesma. Aí você amplia, por exemplo, para pessoas de outro sexo, então a mulher começa a ser protegida igualmente. Aí você amplia para outras raças, né? Então você tem no passado círculos, né, que você tem outras raças
igualmente sendo protegidas um para o outro. Aí você tem aí o surgimento das chamadas nações, né, como a gente conhece, os países, etc. Então esse círculo é ampliado ainda mais. Então esse senso de comunidade que é importante aí na Europa, em outros lugares que você tem também, né, em todos os lugares você tem um senso de igualdade, né, um senso de estamos todos no mesmo barco. E aí hoje, né, isso vai aumentando até, por exemplo, hoje você chegar a ver que nós discutimos direitos dos animais. Então você tem pessoas veganas que se recusam a usar couro ou comer qualquer coisa que seja de origem animal por uma questão de acreditar que esses animais têm o mesmo direito. Você tem pessoas que defendem e, incrivelmente, você tem os animais hoje fazendo parte, os animais domésticos, os cães e gatos. Mas isso, de um ponto de vista sociológico, é muito importante porque você passa... assim, se a gente olhar o passado, houve muitos momentos que a gente tratava pessoas muito pior do que nós tratamos os animais hoje. Não que a gente viva numa sociedade perfeita, é longe disso, mas nós estamos discutindo isso. Então você tem legislações que protegem os animais, legislações que tem até no abate, né? Isso já você tem aí as leis tanto islâmicas quanto judaicas que prevê não sofrimento para o animal, mas né, a gente tem essa discussão. Então é importante a gente ver que as coisas estão sim melhorando. Falando agora da parte do vírus em si, acho que as questões práticas, né, de como combater isso está sendo atualizada a cada dia, mas a gente vai colocar, né, a simulação matemática, que é visual, que é muito fácil de ver como essa contaminação cresce se as pessoas estão se movendo. Então, ela não é uma questão de opinião, é simplesmente como os vírus se comportam, e por isso que todo mundo, né, inclusive a OMS e todos os órgãos, usaram essa questão de distanciamento social, porque você ainda não tem um tratamento. Então, assim, não tem muito segredo, você ganha tempo. Então, eu recomendo que todos aí assistam e realmente façam a parte de cada um. Essa simulação vai estar logo depois aqui. Faça parte de vocês, né? A gente num momento difícil, como diria na Idade Média, né, das grandes navegações, é na tempestade que a gente conhece o marinheiro. E nós, como nação, como aquela nação que sempre falou de despertar o gigante, de ser o país do futuro, nós temos uma real chance para começar a agir dessa forma. Nós somos cristãos, mais de 70% do Brasil, só que infelizmente a gente não age muito como cristão. Então seja gentil, ajude o seu vizinho, perdoe seu inimigo, faça a sua parte, seja útil, pense no coletivo, porque dessa vez é muito claro. A minha vida depende de vocês e a de vocês de mim. Então assim, todos nós temos que fazer a nossa parte. Então faça a parte de cada um e que com certeza nós superaremos isso juntos e o Brasil do futuro será em breve esse real Brasil que a gente sempre quis. Nós da Crux Ventures, eu realmente acredito nessa questão que tecnologia aliada à criatividade humana, que nós temos muito mais em comum do que de diferenças. E se nós começarmos a gastar mais tempo olhando o que a gente concorda do que a gente discorda, porque se a gente concordasse em tudo seria uma vida muito chata, mas acho que em momentos de crise a gente tem que unir, porque afinal, se nós não tivermos aqui, não tem muito o que discutir se vai ser A ou B, ou modelos econômicos, mas acho que quando você vê que nós precisamos de muito pouco, e principalmente que para viver a gente pode discutir, mas a gente vai precisar de água, comida, coisas básicas, eu acredito que a gente vai ter um grande futuro. Então se cuidem, passem essa simulação e vamos interagir, porque eu acredito realmente que uma conversa, um diálogo gerar um novo contrato social no Brasil precisa ser dito no sentido de realmente pensarmos o que é o Brasil, né? É esse país do futuro? Vamos fazer acontecer. Então continue procurando apenas, nunca divulgando informações que você não tenha certeza, nos sites do governo, do Ministério, você tem o site do CDC e da OMS que tem conteúdo espanhol, e também você tem todos
os sites científicos que seguem esse rigor, e quando não é algo que é um consenso, eles colocam, né? Porque estão todos tentando, e já teve em 61 dias, iniciou o teste de uma vacina, então nós estamos realmente todos em tempo recorde. Obrigado. Fiquem com Deus.